Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Números, livro de Números, o 4º livro da Bíblia Sagrada, portanto lá quase no começo, capítulo 13, e nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois o 33, ou vamos até o 3, 1, 2, 3 e depois o 33. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja que palavra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Guarde esta palavra, príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos lá, versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que também foi chamado de Josué. Ambos os nomes dizem respeito à mesma pessoa. E agora o versículo 33. Se no versículo 2... esses homens são chamados de príncipes. Agora veja o versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Isso falando de príncipes, dizendo, nós viramos gafanhotos. Agora acompanhe comigo do versículo 30 em diante, para que você entenda o contexto. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Há uma doença, um distúrbio psiquiátrico mental chamado esquizofrenia, que traz algum tipo de irrealidade na personalidade de quem a tem, de quem tem este distúrbio. Alguns, por exemplo, têm uma mania de grandeza quando têm esse distúrbio e acham que são Napoleão Bonaparte ou acham que são Jesus Cristo. Até existe um chamado Henrique Cristo lá pelo sul do país. Ou outros acham que são Hitler, outros acham que são um leão, outros acham que são
Deus e assim por diante. Existem aqueles que têm esta enfermidade e têm uma mania de, ao contrário, de se acharem pequenos demais. Algum tempo atrás, alguém começou a imitar uma lagartixa, dizendo que era uma lagartixa. Então, existem pessoas que se apequenam diante desta enfermidade por causa deste distúrbio. É preocupante, trazendo isso para a nossa vida, vida de cidadãos ou a vida de cristãos, que ao invés de vivermos uma vida firmada em Cristo, que já venceu, em Deus, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, cristãos que vivem uma vida de timidez, de fracasso, de impotência espiritual, dominados pela crise, derrotados e tristes. Quando olhamos para este texto da Bíblia Sagrada, se você ler atentamente todo o capítulo 13, todo o capítulo 14, você verá que o povo de Israel provou a magnitude de Deus, provou Deus milagrosamente salvando o povo do Egito, da escravidão, derrotando o exército de Faraó milagrosamente, sem que algum hebreu levantasse alguma espada. Deus derrota a principal nação da época através das pragas, através do Mar Vermelho se fechando sobre o exército de Faraó. Eles vão para o deserto cantando, adorando, glorificando a Deus. 3 meses depois, eles estão na frente da terra prometida, na frente da terra que Deus os deu. A promessa de Deus é: vocês hão de entrar, herdar a terra que emana leite e mel, vão tomar posse, isso em 3 meses de caminhada. Mas aí eles chegam frente à terra e Deus não diz: vão e façam um relatório e depois vamos avaliar o relatório para então entendermos que foi Deus que disse. Aí que está um certo cuidado. Eu e você precisamos, como igreja do Senhor, ouvir Deus e atender a voz de Deus. Mas Moisés, quem sabe num lapso, diz: nós vamos escolher um de cada tribo de Israel, o príncipe, o principal, o mais eminente de cada tribo de Israel, o principal líder, e das 12 tribos de Israel, 12 homens então irão por 40 dias sondar a terra e trarão o relatório. Pois bem, ao invés de entrarem na terra, eles aguardam um relatório. E é interessante que quando o relatório chega, dos 12, 10 são pessimistas. 10 estão dizendo: nós não podemos entrar na terra porque seremos esmagados. Nós somos gafanhotos, perto do tamanho daqueles homens, os anaquins, aqueles que eram descendentes dos gigantes e que possuíam aquela terra. Eles diziam: a terra é fértil sim, a terra é boa sim, a terra dá muita uva, muitas frutas, a terra é próspera sim, mas nós vamos ser esmagados por estes homens, enquanto que apenas dois, trouxeram um relatório abençoado, confiando na palavra de Deus. Da tribo de Judá, Caleb traz um relatório dizendo: a terra tem gigantes sim, mas nós vamos vencê-los. A promessa de Deus é essa. Também da tribo de Efraim, o Oséias, não o profeta Oséias, aqui está falando de outro Oséias, mas que é chamado também de Josué mais adiante. E trazem relatórios bons, relatórios otimistas, mas os demais, os que ganham, os 10 contra 2, aí dizem: nós somos como gafanhotos. Deus se desagradou do relatório e Deus fez com que o povo andasse mais quase 40 anos pelo deserto, para depois de quase 40 anos, 39 anos e alguns meses, chegarem de volta no mesmo lugar, chegarem de volta ali, só que agora tratados por Deus. Por vezes, nós precisamos do tratamento de Deus, para que Deus tire
algumas coisas do nosso coração, para que Deus nos cure de enfermidades espirituais. Eu quero hoje falar sobre uma delas, a síndrome de gafanhoto, a doença de gafanhoto, que faz com que príncipes de Deus, princesas de Deus, se encontrem em algum momento como insetos. Começando falando sobre os sintomas da síndrome de gafanhoto. O primeiro deles é o senso de fraqueza. Capítulo 13, versículo 31. Não podemos subir. Esses homens anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder de Deus e só enxergavam os obstáculos. Tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos nos gigantes da terra. Tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos naqueles que poderiam, com a força física, esmagá-los. Os gigantes anaqueus eram grandes sim, eram fortes sim, eram numerosos sim, mas o Deus de Israel, muito mais poderoso que eles, e esse Deus é o nosso Deus. Deus fez todos do pó da terra, mas eu tenho a impressão que alguns são feitos de porcelana, quebram muito fácil, declaram sua fraqueza muito rapidamente. Havia na década de 70 uma música que dizia: eu sou como cristal bonito que se quebra quando cai. Parece que isso está falando do coração de alguns crentes que ainda sofrem com a síndrome do gafanhoto, senso de fraqueza. A palavra de Deus era: espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. A promessa é essa: eu hei de dar. O segundo sintoma, complexo de inferioridade. Veja o versículo 31 ainda, porque é mais forte do que nós. Quando você estabelece critérios de comparação entre alguém e você e alguém, você corre o risco de cair no senso ou na fraqueza ou no complexo da inferioridade. Existem pessoas que se julgam inferiores tão somente porque estão se comparando com gigantes, com anaqueus. O complexo de inferioridade é a vergonha de si mesmo, talvez pelo lugar onde nasceu, ou a família tão limitada que o gerou, ou por defeitos físicos, ou então por limitações intelectuais, ou então por desvantagens sociais, comparação e se diminuir diante da comparação. Também um outro sintoma, a proclamação do caos. Veja no versículo 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Eles estavam trazendo um relatório e, além de trazer o relatório pessimista, ainda começaram a falar com todo o pessoal, todas as pessoas, as tribos, as famílias do povo de Israel. Quando as pessoas têm a síndrome de gafanhoto, difamam a Deus, difamam aquilo que pode representar uma mudança através da fé, através do cuidar, das promessas de Deus que foram feitas. Dizem que muitas pessoas acabam sendo pregadores do desânimo, são pessimistas que enterram as promessas de Deus e às vezes até são bem ouvidos, como este povo estava ouvindo. Há um pregador que diz o seguinte: nossas palavras podem ser ou coveiras ou parteiras. As palavras parteiras são aquelas que trazem a vida. As palavras coveiras são aquelas que enterram. Então, cuidado com o que você ouve, mas também cuidado com o que você fala. De alguma forma, você pode estar sendo coveiro ou pode estar sendo parteira. Você pode estar enterrando alguém ou você pode estar abençoando uma situação ou uma pessoa. Também infamaram a terra, é o portador da má notícia. Um outro sintoma, a fraca estima. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Versículo 33. Eles olham
a terra prometida com lentes de pessimismo. E esse pessimismo não somente é um pessimismo, mas traz uma estima fraca. A autoestima é importante para cada um de nós. Quando nos sentimos incapazes demais e concordamos com isso a nosso respeito, quando nos sentimos pequenos demais e concordamos com isso a nosso respeito, nós devemos rapidamente fazer uma conta. Quem sou eu? Como eu me vejo? Pense isso. E logo a seguir, não pensando nos discursos coaching, pensando na Bíblia, na palavra de Deus, como Deus vê você, como Deus está vendo você, com que olhos Deus vê você. E aí, como que eu vou saber como Deus me vê? Através da Bíblia Sagrada. Veja o que a Bíblia diz a respeito de mim e de você. Veja o que a Bíblia diz para rebater a baixa estima. A palavra de Deus diz que eu e você somos filhos de Deus, Romanos 8,16, somos resgatados da mão do inimigo, Salmo 107, verso 2, nós somos perdoados em Cristo, Colossenses 1, 13 e 14, nós somos salvos pela graça através da fé, Efésios 2, nós somos justificados em Cristo, Romanos 5, 1, nós somos imitadores de Cristo, 1 Coríntios 11, 1, nós somos a demonstração da justiça de Deus através de Cristo, Romanos 1,17, nós somos co-servos no plano de Deus, Apocalipse 22, 9, nós somos transformados constantemente conforme a renovação da nossa mente, Romanos 12, 1 e 2, o conhecimento de Deus é trazido a nós cotidianamente, 2 Coríntios 10, 5, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, Romanos 1, 17, nós cremos além do ver, Romanos 4, 18, nós estamos diariamente derrotando o nosso arqui-inimigo, Satanás, 1 João 4:4, nós possuímos a confiança para vencer pelo sangue de Jesus, Hebreus 10:19, eu e você somos estabelecidos através da palavra para proclamar o reino de Deus na terra, Mateus 6:10, nós somos mais do que vencedores, Romanos 8:37, nós somos herdeiros da glória divina, Mateus 19:29, nós somos autoridade sobre o inimigo, Mateus 10:1, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, Efésios 1:3, nós somos protegidos na entrada, na saída, Salmo 121, nós estamos como cabeça e não por cauda diante deste mundo, Deuteronômio 28:13, nós somos libertos da garra do inimigo, 1 Samuel 17:37, nós somos guardados em segurança onde quer que fomos, Salmo 23, nós somos aperfeiçoados pela força de Deus, 2 Coríntios 12:9, nós somos a coroa da criação, Gênesis 2:7, nós somos embaixadores de Cristo na terra, 2 Coríntios 5:20, nós somos a luz que ilumina o mundo, como que refletindo a luz de Cristo, Mateus 5:15, eu poderia citar outras centenas de características de nós, povo de Deus, para que eu e você não andemos com a nossa estima abalada diante do mundo. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Tenha a sua estima elevada diante do mundo espiritual, como Deus me vê e o que a Bíblia diz a respeito de mim. Também, outro sintoma, a visão distorcida da realidade. Veja ainda o versículo 33, éramos gafanhotos aos seus olhos. Dá a impressão que os anaqueus estavam olhando, e não estavam, porque eram espias, dizendo são gafanhotos. A visão distorcida, aqueles espias viam as coisas do lado avesso, raciocinaram, eles são gigantes, nós somos pigmeus, eles são fortes, nós somos fracos, eles são muitos, nós somos poucos, eles são guerreiros, nós somos viajantes do deserto, eles são gigantes, nós somos insetos. Quando a nossa mente se torna pessimista e a realidade começa a ser distorcida, a mente introjeta isso. A mente introjeta e transforma isso em realidade. Ao contrário
Se você olhar para a palavra de Deus, principalmente em Hebreus capítulo 11, faça essa tarefa de casa, leia Hebreus 11, você vai ver que a fé desperta a sua mente para aquilo que Deus tem para você, assim como o pessimismo transforma a sua mente e encolhe para as melhores realidades que você poderia ter para a sua vida. Então, a visão distorcida da realidade. Por exemplo, quando falo sobre isso, lembro-me de haver lido a respeito de um jovem, ainda no tempo em que não se tinha a vacina ou o coquetel para o HIV, a AIDS. Ele recebeu o diagnóstico que estava com AIDS. E ele rapidamente entrou em ansiedade, angústia de alma, se trancou e não queria mais falar com ninguém e foi morrendo aos poucos, e de fato morreu. Depois que ele morreu, descobriram que o laboratório tinha errado a entrega dos exames, e ele estava bem de saúde, ele não precisava ter morrido. E por que ele morreu? Ele morreu porque introjetou uma realidade que não era a sua, mas a mente passou isso para as emoções e também para o corpo. Se falamos sobre os sintomas, eu quero falar agora sobre os efeitos da síndrome de gafanhoto. O primeiro efeito, o desespero. Capítulo 14, versículo 1, e o povo chorou aquela noite. O povo não viu possibilidades de Deus. Eles estavam confiando em 10 papéis. Não viram as saídas, não enxergaram a luz no fim do túnel. Para eles não havia solução, entregaram-se ao choro coletivo, à derrota coletiva, morreram existencialmente. Aquele ideal de terra prometida acabou-se do dia para a noite. O desespero é a ausência de esperança. A total ausência de esperança se chama desespero. Há um escritor italiano da época da Idade Média, o Dante Alighieri, que escreveu a peça O Inferno de Dante, e chega numa parte desta peça literária que também se torna depois, se não me engano, um teatro. Ele diz o seguinte, que o inferno é o lugar onde não existe qualquer sobra, qualquer fio de esperança. Nos seus escritos, ele diz que na entrada do inferno existe uma placa com os dizeres: entrai aqui, ou melhor, deixai para fora toda e qualquer esperança. Deixai para fora toda e qualquer esperança. Então, por inferência, eu creio que a vida de muitas pessoas se torna o inferno, a expressão do inferno na terra, porque perderam as esperanças nas promessas de Deus. Sem esperança, a vida vira um inferno, o desespero. Segundo efeito, murmuração. Todos os filhos de Israel murmuraram. Capítulo 14, versículo 2. Na hora da dificuldade, ao invés de adorarem a Deus, murmuraram. Ao invés de louvarem a Deus, murmuraram. Ao invés de orarem a Deus, reclamaram de Deus. Martinho Lutero que dizia isso, que a murmuração do crente é música aos ouvidos do diabo. Ele diz, não existe como adorar a Deus e ao mesmo tempo murmurar. Também, outro efeito, a insolência contra Deus. Versículo 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? É interessante que eles foram contaminados e começaram a acusar Deus agora. Numa fala anterior, eles murmuraram contra Deus, reclamaram contra Deus, e agora já estão acusando Deus, infamaram o Senhor. Por vezes, essa tentativa de infamar Deus, ou de dizer que Deus é injusto, existe de uma forma discreta na vida de algumas pessoas. Agora, preste bem atenção aqui para que você entenda isso. Por vezes, Satanás sopra isso, o diabo sopra isso. Olha, Deus está sendo injusto.
tirou lá do Egito, 430 anos de escravidão, e agora traz nesse deserto aqui para matar vocês no deserto. Essa a lógica desta acusação que eles estão falando contra Deus. Deus é injusto. Você pode folhear toda a Bíblia Sagrada, você nunca vai encontrar o diabo contestando a existência de Deus. Deus existe. O inferno concorda com isso, o Satanás concorda, os demônios concordam com isso, sem problema nenhum. Agora você vai encontrar do começo ao fim da Bíblia, Satanás contestando a justiça de Deus. No Éden, por exemplo, quando ele tenta Eva, ele diz: Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Deus é superior e vocês poderiam estar no mesmo patamar que Ele. Então Ele colocou a proibição aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente para que vocês não sejam como Deus. Na sua injustiça, Ele esconde algo de vocês. É a mesma lógica que Ele usa na tentação do deserto, quando Ele está tentando Jesus lá no deserto. E Ele diz: você poderia ter todos os reinos do mundo sem a cruz, sem o sofrimento, basta que me adore. Você pode tudo, agora basta que me adore. Deus está sendo injusto com você aqui nesse deserto, Ele está te abandonando inclusive à fome. Você poderia transformar pedras em pães aqui tranquilamente. E é essa lógica que Satanás usa quando alguém está sofrendo algum tipo de situação adversa. Ele sopra o ouvido de um pai desempregado dizendo: viu, você serve a Deus e Deus está sendo injusto com você e não te dá o emprego. Ou então aquele que está passando pela enfermidade e ele diz: você está sendo injustiçado por Deus. E aí as pessoas balançam. Alguém disse algum tempo atrás: pastor, será que Deus me ama mesmo? Alguém, crente, escute isso: Deus te ama e ama a todos nós, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas não tente entender Deus através dessas vias de contestação, senão você se decepciona com Deus, você perde as esperanças e você se perde da trilha de Deus. O outro efeito, a ingratidão. Versículo 2: antes tivéssemos morrido no Egito. O povo esqueceu da bondade de Deus lá há 3 meses atrás, livrando o povo. Esqueceu-se do livramento de Deus, das vitórias de Deus, das vitórias sobre os egípcios. Esqueceu-se da passagem do Mar Vermelho. Outro efeito, apostasia. Versículo 3: não seria melhor voltarmos ao Egito? Não há nada que entristece mais o coração de Deus do que um povo arrependido estar se arrependendo de ter se arrependido. É o voltar atrás mesmo, é o querer voltar ao velho Egito. Essa expressão, voltar ao Egito, ou então fazer menção ao velho Egito, nesses versículos que lemos aparece 3 vezes, e vai aparecendo em alguns textos a seguir. Então, existe a apostasia, a ideia de voltar à velha vida, quando você não está bem, ou não está vendo a vida com os olhos de Deus, com os olhos das promessas de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. É o retroceder da fé, é o desanimar da fé, é o querer sair do meio onde Deus está operando, trabalhando, ministrando, é o deixar a presença de Deus. Eu não me refiro apenas a deixar a instituição igreja, mas deixar o corpo de Cristo, a vida com Deus. Outro efeito, a amotinação. Versículo 4, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo agora queria voltar ao Egito e queria encontrar um outro líder, que não Moisés e Arão, para a volta à velha vida. E isso traz consequências graves. Esse pensamento se concretiza no capítulo 16 desse mesmo livro de Números, quando
Corá se torna esse líder da volta ao Egito, e Deus trata Corá e todos aqueles que estavam, porque Ele ama a sua glória. A unidade do povo de Cristo é muito importante para o coração de Deus, mas aqui há uma proposta de amotinação por causa da síndrome do gafanhoto. Outro efeito, a rebeldia contra Deus. Versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Amar mais o Egito do que estar entre o povo de Deus, amar mais a velha vida do que a nova vida, é um tipo de rebeldia. Não crer nas promessas de Deus é outro tipo de rebeldia. Se intimidar diante dos gigantes dessa vida é um tipo de rebeldia contra o elemento fé. Não andar pela fé é rebeldia, porque a Bíblia diz: sem fé é possível agradar a Deus. Talvez a sua rebeldia não seja a desobediência, mas a descrença. A descrença é o antônimo da fé, o contrário da fé. Outro efeito, o medo do inimigo. Versículo 9 ainda, e não temais o povo da terra. O medo faz com que a gente veja fantasmas onde não existem fantasmas. O medo é o mau uso da imaginação. A maioria dos medos que as pessoas têm estão ligadas à imaginação e não à realidade. O medo é o inimigo da fé, da confiança, da segurança. A Bíblia diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não preciso temer ninguém. João, o apóstolo, escreve na sua epístola: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Aleluia! O amor lança fora todo medo. Outro versículo que João deixa por inspiração do Espírito. Os efeitos. E agora a cura. Talvez, pregando aqui, você tenha pensado isso. Eu estou acometido pela síndrome de gafanhoto. Então, pense assim: ufa, existe como voltar atrás, existe como voltar à saúde espiritual, existe como voltar a ter a presença de Deus de uma forma sobrenatural, que venhamos a ignorar os gigantes da terra. Então vamos lá. O primeiro elemento para a cura, o primeiro remédio, o primeiro medicamento é o quebrantar-se diante de Deus. Versículos 5 e 6, então Moisés e Calebe rasgaram as suas vestes. Quando naquele tempo alguém rasgava as vestes, se prostrava e colocava cinzas sobre a cabeça, era sinal de humilhação, era sinal de dizer: eu nada mais quero nesse mundo, não perco todas as minhas vaidades, inclusive o meu status, porque estou aqui quebrantado. Hoje em dia, quando alguém chega com a roupa rasgada, a moçada diz: olha que maneiro, mano, né? Onde você descolou, né? Porque virou moda. Naquele tempo, a roupa rasgada era sinal de humilhar-se diante de Deus, quebrantamento diante de Deus, quebrantar-se diante do Senhor. Quanto menores nós formos, mais espaço há para a grandeza de Deus. Se você foi acometido por esta enfermidade espiritual, quebrante-se diante de Deus, quebrante-se diante do Senhor, pedindo perdão pelo orgulho, pelo ego, ou pelo medo, pedindo perdão pela falta de fé, pela descrença, pela falta de confiança em Deus. Segundo passo para a cura, segundo medicamento, firmar-se nas promessas de Deus. Veja o versículo 7 do capítulo 14, a terra a qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Esse é o relatório de Calebe, esse é o relatório de Josué. Não devemos ser influenciados pelo desânimo, mesmo que seja a maioria absoluta. Podemos ser sim influenciados pela fé nas promessas de Deus, pela confiança nas promessas de Deus. Dizem que a Bíblia contém
cerca de 3.600 promessas de Deus, promessas que têm um critério para que se cumpram, ou outras promessas que não têm nenhum critério para que se cumpram, elas se cumprirão absolutamente independente da postura do ser humano. Por exemplo, as promessas incondicionais, as que vão se cumprir, a volta de Jesus. Se eu e você tivermos qualquer tipo de postura que desagrade a Deus, independente disso, a promessa é essa: Ele vai voltar e arrebatar a sua igreja. Promessas condicionais, é quando Ele diz, se obedecerdes, então o critério, a promessa é essa. Ou então, se arrependeres, a promessa é Deus, eu visitar a nação. Então a condição, 3.600 promessas. E olha que interessante, Jeremias 1:12, a Bíblia Sagrada diz que Deus está velando pela sua palavra. Ele está velando para que cada promessa se cumpra. O que é velar? Na língua hebraica é shoked, que quer dizer cuidar constantemente, cuidar continuamente, sem dormir, sem tirar os olhos, a garantia de cumprimento. É como se aqui está a palavra de Deus, a meu respeito, a seu respeito, a respeito da igreja, e Deus está olhando, Deus não tira os olhos das promessas de Deus a respeito das nossas vidas. Creia nisso absolutamente, para que você seja curado da síndrome de gafanhoto. Terceiro lugar, conhecer os métodos de Deus para a vitória. Veja bem, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós. Quando Deus se agrada do seu povo, o povo de Deus se torna imbatível. Isso diz respeito, se fosse fazer uma tradução mais cuidadosa, mais zelosa, seria: se o povo de Deus cuidar, zelar da santidade de Deus, ser dependente de Deus e confiar no cuidado divino, Deus irá então, olhando para isso, cumprir as suas promessas. Versículo 9, ou melhor aqui, é versículo 9, se o Senhor é conosco. Aqui, um primeiro momento, Deus se agradar de nós. Um segundo momento, a presença de Deus. A presença de Deus. Se Deus é conosco, nós podemos entrar na terra. Nós podemos vencer gigantes. A presença de Deus. Escute isso, existe a presença de Deus prometida nas Escrituras. Deus está conosco, está. Quando você sai daqui, Deus está com você, ali na rua está. Entra no carro, Deus está com você, está. Vai trabalhar amanhã, Deus está com você. Viaja, Deus está junto. A presença de Deus. Nós entendemos através da onipresença de Deus, que Deus é presente na sua totalidade em todos os lugares. Em todos os lugares, absolutamente. Deus não está parcialmente aqui e outra parte de Deus ali, não. Absolutamente, em todos os lugares, a presença de Deus preenche. Mas existem momentos que nós sabemos, Deus está presente. Mas existe o termo presença manifesta de Deus. É você dizer, eu sei que Deus está presente, mas hoje eu estou sentindo o abraço dele. Hoje eu estou sentindo com ele. Hoje ele me pegou no colo. Então você pode sentir ou não sentir a presença de Deus, Deus está presente. Você pode ter o abraço de Deus e isso te enche o coração de fé e esperança, presença de Deus. Mas também a submissão a Deus. Versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Então, dependência, presença e submissão. Precisamos entender isso para termos vitória sobre os nossos medos, a nossa falta de fé, a nossa pequenez espiritual, a nossa estima achatada. Nós acostumamos tanto a, como cristãos reformados, nos defender uma teologia fantasiosa chamada teologia triunfalista, que vê toda a Bíblia Sagrada pelos olhos apenas da vitória, 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 sem entender a amplitude
desta vitória ou deste triunfo. Mas nos defendemos tanto que caímos no outro extremo, da possibilidade de criarmos uma teologia derrotista. E eu creio que hoje Deus está nos dizendo, deixa disso, né? Porque eu te chamo para confiar na minha palavra e nas minhas promessas ao seu respeito. Você e eu não somos o que nós pensamos, porque por vezes nosso pensamento é pessimista a respeito de nós mesmos. Eu e você não somos o que as pessoas dizem que nós somos, porque colocam rótulos nas nossas testas, nas nossas existências. Eu e você somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. E eu quero que você saiba, Deus nos chama de príncipes e não de gafanhotos. Aleluia, aleluia. Muitos olham para os problemas da vida e dizem, sou um gafanhoto. Olham para as circunstâncias adversas e dizem, sou um gafanhoto. E Deus nos trouxe aqui hoje para dizer a nós somos príncipes e não gafanhotos.